completamente normal. Até porque a nossa jornada cristã, ela tem altos e baixos, mas isso não nos define. Quando a gente tá fraco, é aí que Deus nos faz forte. Quem nos faz forte? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem um dia, como hoje, que aconteceu comigo, vou contar um breve testemunho para vocês, mas à noite eu vou falar mais detalhado. Eu tava deitada na minha cama e eu não queria levantar. Meu marido tá ruim de gripe, a minha filha mais velha também, então eu falei assim, nossa, eu acho que eu tô com gripe também. Sentindo uma coisa pesada. Falei, hoje eu vou passar o dia na cama. Hoje. Sem querer, eu levantei e falei, não, Senhor, eis-me aqui. Orei, botei um louvor. Mesmo sem vontade, sem o emocional, eu tava ali. Sem a minha emoção de querer, a minha vontade de querer me levantar, de querer fazer as coisas, de querer orar. Eu confesso, eu cheguei a ajoelhar antes e ficar ali por uns 20 minutos sem orar. Não vinha as palavras não vinham, eu não orei. Eu levantei, voltei pra cama, eu falei assim, hoje eu tô mal, hein? Mas não tava sentindo nada no corpo físico, entende? Eu falei, mesmo diante disso, Senhor, eu entendi o que é. Em algum momento ali, tive um vislumbre, eu sei, Senhor, o que é. Me levantei, me coloquei de joelho, botei um louvor e comecei a adorar o Senhor. E eu saí daquela situação que tava querendo me sugar ali. Então assim, você precisa analisar os seus altos e baixos. E precisa ter atitude e posicionamento. E é nessa hora que o jejum entra. Por quê? Porque a minha carnalidade... Eu tenho um espinho na carne, né, gente? A minha carnalidade, ela não me permite fazer aquilo que é bom. Eu só quero fazer aquilo que é mal. O que eu quero fazer? Eu quero ficar alimentando minha carne. Eu quero comer coisas gostosas que me alimentem a minha carne. Eu quero ficar deitada, eu quero dormir, eu quero assistir, eu quero alimentar a minha carne. Quando eu tenho atitudes de, por exemplo, eu quero ficar deitada, mas não vou. Vou acordar mais cedo, vou ajoelhar, vou orar, vou falar com Deus. Eu quero? Não quero. Mas eu vou. Quem que domina? Quem tem domínio próprio aqui? Né? Por isso que o jejum é importante. Por isso que o jejum é fundamental na jornada cristã, porque ele vai matar a sua carnalidade. Seu jejum, suas regras. Importante a gente estudar um livro que chama Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Estuda ou assiste também as pregações que ele fala sobre isso. Mas a gente vive numa cultura em que o jejum ele é uma barganha. E não é isso. O jejum é para matar a sua carne. Ponto. Para você acessar mais facilmente o espiritual, ter mais lucidez, porque o seu biológico, seu intestino e tudo mais para de funcionar por um tempo. E você também melhora a sua alimentação, né? Em consequência disso, você para de comer um monte de porcaria, porque não adianta fazer jejum e ficar comendo um monte de porcaria, porque não vai resolver nada, né? E você então começa a ter lucidez, você começa a ter disposição para ouvir a palavra de Deus, para ler e para o seu espírito estar consciente, né, do mundo espiritual. É um comportamento que muda tudo. Vai fazer jejum? O que é o jejum? É ficar sem comer, gente. Jejum é ficar sem comer. Qual o propósito? Matar sua carne. Mostrar pra ela o que é o domínio próprio. Quem que manda aqui? Ah, eu tô com vontade essa semana de comer um lanche, uma pizza, durante o jejum. Sei lá, 7 dias que eu vou fazer jejum. Vou definir algumas horas que eu passarei em jejum. Não comerei chocolate, pizza, bolo, doce, açúcar, carboidrato durante essa semana, mesmo nos horários que eu não estou fazendo jejum. Pulei uma alimentação, por exemplo. Não vou ficar assistindo filme, não vou ficar comendo sorvete, porcaria. Não. Jejum é coisa séria. Se você levar a sério, ele vai te levar a sério. Não negocie o seu jejum. Não negocie. Posso fazer propósito? Pode.
Por que você quer fazer esse propósito? Ah, porque eu quero orar pela vida de alguém. Ok, nobre. Ah, porque eu quero que meu marido volte para casa. Não faça. Por quê? Porque você tá querendo barganhar com Deus. Deus, olha aqui, eu fazendo jejum, resolve aí meu problema. Não. Você faz jejum para você estar mais consciente e mais presente, porque Deus já tá presente na sua vida. Mas para que você esteja consciente da presença dele, para que você receba o Espírito, para que você queime, para que você adore, para que você louve, para que você entre num estado de glória, você precisa do jejum, você precisa matar sua carnalidade. E olha, eu faço toda semana. Quando nós restauramos a nossa aliança com Ele, Ele restaura todas as coisas. Ah, Natália, mas restaura o perdão, a relação íntima dos dois, restaura a confiança? Ele restaura todas as coisas. Porque a obra que ele começa, ele termina, é completa, é até o fim. Deus não faz obra nenhuma pela metade, gente. Se ele te chamou, você tá aí queimando no seu coração para lutar pela sua família, pela sua casa, primeiro, aliança com ele. Você precisa sustentar a glória de uma promessa. Restaura a sua casa, que é si mesmo sobre a rocha. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. O resto é com ele. Amar a Deus acima de todas as coisas. O resto é com ele. Todas as coisas. Na prática, leve, consciente, presente, a gente estava envolvido ali, a gente queria muito construir, gerar esse novo casamento. Era tudo novo, eram duas pessoas se conhecendo, duas pessoas novas, mas que agora viviam com uma terceira pessoa, né? Então, assim, foi extremamente consciente, racional e leve. Porque era uma decisão, a gente decidiu todos os dias fazer a vontade de Deus. Então, não tinha nada que fazer com que a gente saísse dessa vontade, dessa mentalidade, porque a renovação já tinha acontecido aqui. Então, todos os problemas que a gente tinha, desafios, eram pautados em joelho e oração. Então, assim, gente, Deus faz a obra completa em todas as coisas, em todos os âmbitos. Não que eu me lembre. Na verdade, a necessidade que eu senti foi de fazer uma faxina na minha vida, tanto de pessoas, quanto física e espiritual. Então, assim, eu cortei tudo quanto é tipo de amigos, né? Me fechei, entendi que não cabia ali em mim. Não que eu fosse melhor, não que eu tivesse me achando superior a ninguém. Não era isso. Eu não queria que as outras pessoas interferissem naquele momento, no meu processo. Elas não entendiam, elas não estavam preparadas. Então foi de pessoas, eu me fechei. Em casa, eu joguei tudo fora. Coisas como produtos eróticos, filmes, CDs, né? Até bebida a gente tinha em casa, joguei garrafas fora. Roupas decotadas e curtas. Enfim, a faxina aconteceu em todos os âmbitos. Porque aquelas coisas ali não cabiam mais na Natália. Nem livros, tá? Até livros eu joguei fora. Não cabiam mais naquela nova criatura que Deus tinha trazido à vida. A Natália tinha morrido, então eu peguei as coisas dela e joguei fora, né? Joguei fora. Não cabia mais para essa nova Natália. Então essa faxina que a gente precisa fazer, ela precisa acontecer na fase que eu acredito que é uma fase que chama santificação. A nossa fase de santificação, que é a terceira fase da restauração, né? Que eu compartilho com vocês na escola de deserto. E eu fiz essa faxina. E assim, foi um alívio para mim, muito grande. Eu precisava ver na prática as coisas funcionando. Eu já sentia, mas trazer para fora foi libertador. E eu me lembro de Jonas, né? Que também desistiu da aliança que ele tinha feito com Deus. Então, olha só, presta atenção numa coisa. Quando você faz uma aliança com Deus, quando você tem uma aliança com Deus, mesmo que você não saiba,
né? No altar de Deus você fez uma aliança, mesmo que não tenha sido na igreja, tá? Mas você fez um casamento, você teve um momento ali no altar com o Senhor, consagrou seu casamento, né? Perante os homens, perante a Deus. Você tem uma aliança. Mesmo que você fuja, mesmo que você não queira cumprir com a sua obrigação, né? Com a sua parte nesse negócio, Deus te pega e joga lá na boca da baleia. E ali dentro, você vai descobrir a vontade de Deus para você. E desistir não faz parte do processo. Quem entendeu primeiro, morre primeiro. Quem entendeu primeiro que a mudança começa dentro de si, morre primeiro. Para quê? Para si mesmo. Não é o Isaac que você precisa entregar para Deus. É a si mesmo. Você é o próprio Isaac. Limpa aí as cinzas, coloca lenha e se coloca lá como sacrifício vivo para Deus. Que o fogo é Ele e Ele vai te queimar. Entende? Quem entendeu primeiro? A esposa ou o esposo, né? Santificado em obediência, em conversão, em libertação, em restauração. Quando ele ora pelo cônjuge, a autoridade, né? Alcança o outro. Aí o outro se arrepende. O arrependimento é o pontapé inicial do processo do outro. Depois de quase 2 meses, o Bruno virou pra mim e falou: eu vou entrar com litigioso. Até então ele achou que eu queria também o divórcio, né? Porque eu não tinha falado que eu estava lutando por uma restauração. E daí eu falei: olha, Deus odeia o divórcio. Se você quer prosseguir com isso, entre você e Deus. Mas Deus falou pra mim que Ele vai restaurar meu casamento. Então assim, eu não vou assinar. Se você quiser, você assuma a sua responsabilidade com Ele. Mas eu não vou assinar. E daí eu lembro que ele ficou muito confuso, irado, bravo. Mas 1 semana depois, ele pediu pra voltar pra casa. Eu declarei a minha fé. Eu tomei uma atitude e entrei no posicionamento. Não existe regra. Não existe receita. Não existe um manual que vai fazer com que você entre em algo assim quadrado e viva um processo. Cada um vai viver um processo diferente. O mais importante é que, independente do que aconteça, independente das circunstâncias, de papéis, daquilo que você ouve, daquilo que você vê, independente disso, tem uma palavra na Bíblia, no seu testamento, para você. Você só precisa tomar posse dela, independente de qualquer coisa. Tá lá, só esperando você, né? Então, assim, o que você tiver que fazer, faça. Mas direcionada pelo Espírito Santo. Eu ainda sentia saudade. Eu pedi para Deus que eu pudesse enxergar Ele e amar Ele com os olhos de Deus e o amor de Deus. Então, assim, eu não deixei de amar. Eu não deixei de sentir saudade. Mas eu não queria mais aquela coisa, eu preciso disso, senão eu vou morrer. Não. Não queria mais. Tudo estava em seu devido lugar, né? Até que quando ele chegou, quando ele voltou, foi algo assim tão simples, né? E puro, no sentido de entender realmente o que estava acontecendo. Era como se eu falasse assim: peraí, você vai voltar agora? Só um minutinho, eu vou ali falar com Deus, eu já volto, peraí. Você entende? Cada coisa no seu lugar. Entendeu? Eu sentia que ele era a pessoa da minha vida, mas eu amava muito mais a Deus do que ele. Por que que só alguns casamentos são restaurados? Porque quem dá a glória de uma restauração para Deus, o mérito é dele, a honra é dele. Então, recebe também as promessas dele. Entende? O que atrapalha? Quando você fica fazendo as coisas da sua própria maneira.
Quando você fica fazendo coisas, jejum, campanha, oração, para o seu marido voltar. Você tem que pedir para Deus voltar para sua vida e para sua linhagem, para sua casa. É Ele quem tem que voltar. O avivamento começa dentro de você. Um pequeno avivamento. A restauração é o avivamento. Quando isso acontecer aí dentro, nada mais importa. Quem atrapalha? Você mesmo. A egolatria, idolatria de si mesmo. Sintomas: sem esperança, murmuração, batalha espiritual, frieza espiritual. Raiz do problema: eu não conheço meu Deus. Posso conhecê-lo, mas não conheço genuinamente, profundamente. O que eu preciso fazer? Buscar a minha conversão. Buscar conhecer a Deus na sua essência pura e simples. O verdadeiro cristianismo sem religiosidade. Porque você está querendo fazer as coisas baseado naquilo que você vê. E você tem que fazer as coisas baseado naquilo que você lê. É diferente. Se eu sou um verdadeiro cristão, eu não ligo para as circunstâncias. Eu ligo porque está na palavra de Deus. E isso me basta. Isso me basta. E daí que eu tô sem esperança. A minha esperança tá aqui, ó. Não preciso sentir ela. Eu só preciso crer. Eu nem sabia que eu estava vivendo um processo de restauração. Não sabia o que era deserto. Não sabia o que era batalha espiritual. Não sabia de nada. Gente, eu passei 30 anos dentro de uma igreja. Eu não sabia de nada. Eu ouvia, mas eu não conhecia. Como que eram as minhas orações? Eram lágrimas. Eram orações onde eu me anulava, onde eu queria que Deus tirasse tudo que não era dele. Não tinha retórica, não tinha orações direcionadas. Eu preciso orar de tal maneira, eu preciso orar assim assado para anular herança, anular aliança, quebrar maldições, nada. Quem faz é Deus. Eu não faço nada. Nada. Não tem regra na oração, gente. Não tem regra da maneira que você fala com o seu pai. Não tem. É o seu pai. Vai pra ele. Cheguei. Tô deitada porque eu tô com uma dor nas costas. Então eu vou responder deitada, gente. Olha que coisa. Vou tentar me ajeitar aqui pra falar com você. Pra não ficar essa coisa horrorosa, né? É a pessoa deitada, forgadona. Pronto. Agora vai. Você usava a sua aliança no dedo durante o processo de deserto? Eu usei o tempo inteirinho. Eu não tirei. Se eu tirei no começo, foi assim, um dia e já botei de novo. Por quê? Eu entendi que aquela aliança ali no meu dedo, eu não sabia, tá? Hoje eu sei que anel significa autoridade. Então a aliança, o significado dela pra mim na época era minha aliança com Deus. Então eu usei o tempo inteirinho, todo mundo via eu de aliança, inclusive meu marido. A aliança, pra mim era com Deus. Então assim, eu usei o tempo inteiro. E eu me lembro de estar na igreja, estar em alguns momentos, alguns lugares que as pessoas sabiam do que estava acontecendo e viam eu com o anel e falavam, você é boba. Você é boba, por que você está usando essa aliança? Porque é minha. Eu uso o que eu quiser, é minha aliança, meu anel, né? E anel, na Bíblia, significa autoridade. Autoridade. Então, eu sei que existem pessoas que não gostam, não conseguem usar e não tem problema, né? Porque a aliança que a gente tem com Deus é muito maior que um objeto, no caso. Mas eu não tirei, porque eu declarei ali a minha fé usando a minha aliança, né? Então, foi um ato profético para mim, na verdade. Bem-vinda! Bem-vinda ao Clube dos Restauradores, né? Somos mesmo. Pode falar, nossa, que eu já ouvi, que eu ouvia. Ai, você já ouvi assim falar, inclusive assim, ai, você não é Jesus. Você não tem que ser Jesus perfeito em tudo, santo em tudo, não, mas eu sou imagem e semelhança dele. O mais parecido com ele que eu puder ser de forma radical, eu vou ser. Eu vou ser.
Porque a palavra de Deus é loucura pro mundo, né? Então, eu sou louca. Eu sou louca, completamente louca, apaixonada por Jesus. E se as pessoas querem me taxar assim, o problema é delas. A grande verdade é que eu não me importo. É libertador quando você aprende a não se importar mais com o que as pessoas falam. Libertador. Eu nem sabia que eu estava num deserto, que tinha começo, meio, fim. Eu sabia que eu estava num momento em que eu não me importava mais com datas, com o dia e com o tempo. O dia que meu marido fosse voltar, o dia que ele viesse para casa, eu não me importava mais. Eu estava vivendo algo tão novo na minha vida e sobrenatural na presença de Deus que para mim aquilo ali me bastava. Eu não precisava de mais nada. A minha dependência era total nos meus momentos com Deus, fora dos meus momentos com Deus, em qualquer situação. Tinha problemas? Tinha, né? Eu não estava nem trabalhando, vocês sabem, o Bruno não estava me dando dinheiro, não passei necessidade, tinha comida na minha mesa o tempo inteiro, porque Deus proveu, porque a palavra dele é imutável, nos pequenos detalhes, sabe? E eu sentia uma paz e uma presença tão forte que não dava. A grande verdade é que assim, nós vivemos lideranças, nós vivemos educação, criação, tudo pautada em cultura. Não tinha ninguém pautado na Bíblia. Pouquíssimas pessoas usavam a Bíblia plenamente para a questão da família. Para outros âmbitos espirituais, ok, ó, todo mundo, troféu, joinha. Só que quando chega na questão de uma família tá precisando de um suporte de libertação, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém quer ver o filho sofrer, óbvio. Só que uma pessoa que se coloca em situação de defender um divórcio, essa mãe, esse pai, esse familiar tá pecando contra Deus. Então assim, a família inteira precisa de libertação. Não é só o seu cônjuge, não. Mas ele tem aliança com você. Não é com a família, com os familiares dele. Sua conversão. Jesus Cristo. Esse é o foco. Conhecer Jesus, que é o caminho, te leva a conhecer Deus. Ele é o caminho. É o único caminho que tem. Ai, Natália, mas eu já aceitei Jesus. Eu vivo dentro da igreja, eu sirvo, eu trabalho no ministério. Mas minha família está lá destruída. O que eu faço? Viva a verdadeira conversão. Não é religiosidade, tá? Você precisa conhecer a Deus, se tornar filho, não só servo, né? Porque um bom servo todo mundo é, mas filho, aquele que confessa os pecados e se arrepende dos pecados, né? E abandona os pecados. Pede perdão para Deus, se torna filho de Deus e recebe toda a herança que Deus tem para esse filho. Eu acho que não é algo que você percebe. Porque eu fui para um deserto sem saber que eu estava num deserto. Foi algo assim, sem intenção de viver um deserto. Acho que é por isso que é tão diferente para mim quando eu falo com vocês hoje. Porque na minha época não tinha direcionamento, deserto e nomes, sabe? Não era isso que me movia. Eu sabia que eu precisava viver uma transformação. E o deserto é um lugar de transformação. É um lugar de morte. Mas também de vida. Né? Deixar a nossa carnalidade morrer para quem nós somos. Para seguir Jesus. Viver a vontade de Jesus. Viver no centro da vontade dele. Então assim, foi a melhor coisa. Deserto é lugar de treinamento. Deserto é lugar de preparação. Para quê? Para você construir essa nova casa sobre a rocha. Deserto é lugar de quebrantamento, é lugar de humilhação. Mas não de humilhação de forma torpe, de se humilhar, de entender para que você foi criado, de identidade, de paternidade. É um lugar de renovação da mente.
né? Tirar tudo que é velho, tudo que não pertence mais a essa nova criatura e permitir que Deus te preencha com a mentalidade dele. E isso só acontece quando a gente vive em intimidade com ele. Os pensamentos dele vêm, sabe? Então, você tá preparado para qualquer coisa. É o jejum, né? O meu eu é minha carnalidade, é a minha vontade, é o que eu acho, o que eu acredito. Eu faço do meu jeito, da minha maneira, sabe? Porque eu acho que é assim, porque eu acho que é assado. E não, gente, não é assim, não é assado. Tem lá 10 mandamentos na tua Bíblia. 10 mandamentos. E todo o resto é baseado. São histórias, metáforas para você entender esses 10 mandamentos. É simples. Conhece Jesus, conversão, libertação, se liberta dos pecados, confessa pecados, se arrepende, pede perdão para Deus. Santidade, anda em obediência. Santificação, retidão. Seguir Jesus é ser como Ele, né? Então abre mão da sua maneira para viver a maneira dele. Entendeu? Então, não existe restauração de casamento, tá? Não existe. Existe... Tem uma arara voando lá fora. Existe restauração da aliança com Deus. E nessa restauração da aliança com Deus se restaura tudo, todas as coisas. Entendeu? Não é restauração de casamento. Quando você restaura a sua aliança com Ele, Ele restaura todas as coisas da sua vida. Isso é restauração, mas primeiro é o avivamento que acontece aí dentro de você. E não tem nada a ver com seu cônjuge, com seu marido. Deixa ele lá, vai viver a sua aliança com Deus. Aliança que foi quebrada lá atrás pelos seus antepassados. Agora é a hora, Deus te levantou para você restaurar a aliança com Ele. Talvez porque você ficou ouvindo um monte de gente. Talvez porque você fica procurando respostas em pessoas, em coisas, em milagres a olho nu. Eu quero ver. Se for, Senhor, da sua vontade esse casamento, então me manda um sinal. Gente, não é assim que funciona com Deus. Com Deus eu leio, certo? Eu acredito naquilo que tá falando, independente das coisas que eu estou vendo. O mundo tá caindo lá fora, mas a palavra tá falando outra coisa aqui. Mas como que lê a Bíblia? É aleatório? Eu abro como se fosse um oráculo? Não, vai conhecer quem é Jesus, ouvir as histórias. Primeiro, depois você vai ver a Bíblia toda, porque aí você vai conhecer a Deus. Aí você vai entender todas as histórias. Entende? Esse é o princípio. A restauração é completa. Deus não vai restaurar sua vida e deixar seu casamento de lado. De forma nenhuma. É todas as coisas. O que você precisa fazer? Orar pela libertação do seu marido. Orar para que ele seja liberto, que ele reconheça o pecado, que ele se arrependa do pecado que ele comete contra Deus. Ponto. Essa é a sua oração. Você é intercessora do seu marido. Você é uma só carne com ele. Se você não fizer isso, quem vai fazer? Me doía no coração pensar, se eu não orar pelo meu marido, ninguém mais vai. Ninguém mais vai. Não tem ninguém para orar por ele, a não ser eu. Mas a mãe é crente, o pai é... Ok, que eles são pai e mãe, desejam o melhor. Mas está pautado na Bíblia? A oração deles está pautada na Bíblia? Meu filho ser feliz. Não, tá errado. Meu marido ser liberto, meu filho ser liberto. Entende? É por isso que eu falo. A reconciliação é um tiro no pé. A restauração é só superações. Eu superei a traição. Não, mas tá lá, lembrando todos os dias. Com Deus não existe superação. Com Deus é restauração. Ele restaura todas as coisas. Está difícil para você porque você não viveu o seu processo ainda. De cura, conversão, libertação, santificação, blá, blá, blá. Tudo isso que eu sempre repito aqui 10 vezes, 1000 vezes para vocês. Entende? Ele tá arrependido. Olha só, já é o ingrediente principal. Mas você tá lá, lembrando do passado. Pra quê? Pra que ficar lembrando do passado? Já passou, todo mundo errou.
Todo mundo pecou contra Deus, inclusive você. Até quando você vai ficar assim? Até quando você vai ficar se martirizando? Vitimismo. Pra quê, gente? Pra quê? E não é sobre casamento. Casamento faz parte? Ok. Ok. É o casamento que te levou pro deserto. É o casamento, a dor da perda de um casamento, de uma família que te levou a esse momento, para você entender qual é a vontade de Deus segundo o coração dele para as famílias. Ok, ele sabe. Mas quando ele restaura todas as coisas. Mas, todas as coisas só serão restauradas a partir de uma aliança restaurada nele. Então, assim, enquanto você ficar buscando o seu casamento, é aquela história, você vai correr atrás do vento. O que eu sempre digo, existe receita? Existe manual? Existe algo pré-moldado que você pega de alguém e bota? Não. Seu processo é seu. O que você precisa viver é só seu. Pra mim funciona contato zero. Tá, mas pra mim não. Eu preciso falar com ele, eu preciso falar das crianças. Não que eu tô correndo atrás dele, não, isso é outros 500. Né? Agora, falar e outra. Quando eu conversava com o Bruno, mais pro final, ele desabafava comigo. Ele tava desabafando como se eu fosse amiga dele. Isso que ele tava com outra lá fora. E desabafava, triste, por conta das coisas que tinham acontecido. E lá fora era um vazio terrível. Imagina se eu falar, não, faço contato zero, não falo com você não. Gente, pronto, tá aí. Esse medo eu tinha. Aliás, até hoje eu tenho. Eu tenho medo daquela Natália sair debaixo da terra, aparecer na minha frente, né, e falar, tô aqui. Algumas vezes ela dá sinal de aparecer, há uma penada dela. Aparece. Eu repreendo em nome de Jesus, falo que não. Aquela Natália, não. Mas quando Deus transforma, você vai passar por problemas, dificuldades, desafios, né? Mas você sabe para onde você deve ir. E rápido. Você sabe que é o joelho que te convence. É o joelho que te muda. É o joelho que mantém você posicionada. Então você sabe para onde ir. Uma coisa é muito clara para mim. Você não ora por cura e libertação. Você vive a cura e a libertação. Você não ora para perdoar alguém. Você vive o perdão para alguém. Porque todas essas coisas que acontecem num processo não tem nada a ver com o que eu quero. Mas tem a ver com o que Deus quer. No momento que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu só vou para Ele. Quando eu vou para Ele, eu me constranjo. Me sinto constrangida por tudo que eu fiz. E Ele começa a trabalhar em mim tudo que eu vivi. Ele começa a mostrar para mim as dores, as feridas, os traumas. E Ele começa a trazer ressignificação para aquilo. No seu secreto. Você e Ele. Ninguém mais. Ele é o seu psicólogo. Acredite, seu terapeuta. Fala com Ele. E vai indo, e vai indo. E aquilo ali vai mudando sua mente, seu coração. E você vai orando e Ele vai transformando tudo. Existe oração para isso? Existe. Existe ministros de cura e libertação, seminários, silk, blá, blá. Existe. A Tânia Teresa é maravilhosa. Ela faz um trabalho incrível. Mas se você for lá, no seminário, no silk, que é maravilhoso, e a sua mente não estiver voltada 100% para Jesus, não adianta. Não adianta nem ir. Porque é a primazia de tudo. A origem, Gênesis, no princípio. O que era? Como que era lá no princípio? É assim. Cristianismo puro e simples. É o que a gente precisa viver. Não tem regra, não tem retórica, não tem manual. É só o Espírito Santo que vai direcionar tudo. Você precisa ir para Ele. Teve uma vez
que eu fiz uma live e eu lembro que a pessoa era psicólogo, não lembro exatamente. Mas enfim, era sobre casamento. E era assim, uma live técnica de profissionais, né? Da área da saúde e tal, psicologia, comportamental, etc. E eles queriam que eu falasse sobre restauração de casamento. O que eu falei do começo ao fim? Jesus? Jesus, óbvio. Jesus. Ah, mas o que faz isso? Jesus. Ah, mas como é que faz aquilo? Jesus. Não, mas como é que funciona? Jesus. Jesus. Simples. É simples. Eles ficaram assim, tipo, tá, mas não era isso, né? Não era. Gente, se não for Jesus, é quem? Quem, gente? E tem muita gente que não entende, que não quer entender, que não quer abrir mão do controle, sabe? Que não quer abrir mão do mínimo que tem, da miséria, sabe? Que tem, não miséria de vida miserável, medíocre mesmo, da mediocridade, do pouco que tem, sabe? Sendo que Deus tá falando vida em abundância, mas a pessoa tá ali presa no sentimento, presa nas dores, na traição, e blá 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 blá. E, gente, eu sinto como se tivesse uma ampulheta, assim, ó. Sabe, virada e já caindo, toda areinha, sabe? A sensação que eu tenho é essa. A gente não tem mais tempo pra mimimi. A gente não tem mais tempo pra viver poucas coisas. Deus não quer restaurar o seu casamento. Ele quer restaurar todas as coisas. Porque a obra que ele começa, ele vai até o fim. Se ele te chamou, só vai para ele. Buscar em primeiro lugar o reino, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando que eu entendo isso? Quando eu vivo a minha restauração. O que é a restauração? É um pequeno avivamento dentro do meu quarto, no meu secreto. Então, quando eu restauro a minha aliança com ele, ele restaura todas as coisas. Todas as coisas são restauradas pelo próprio restaurador. Então, sim, ele vai restaurar tudo. Mas começa a partir de uma aliança que você faz com ele.